Olá, famílias amadas, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite especial, né? Mais uma noite de vídeo, mais uma noite de assuntos importantes sobre a dependência química, a relação familiar, porque hoje eu vou falar sobre o amor exigente, sobre o 8º princípio básico do amor exigente, tá? Logo já vamos falar do tema, mas antes eu gostaria de agradecer vocês que me acompanham, as famílias aí do próprio amor exigente lá de Londrina, pessoal de São Paulo, tem pessoal de Minas, né, tem pessoal de Brasília, né, do Amor Gente de Brasília, pessoal que vem me acompanhando, mandando mensagem no direct, mandando mensagem lá no TikTok, no próprio Instagram, tá? Até queria convidar vocês a seguirem essa página, né, aqui no YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho, para você receber sempre vídeo, toda quarta-feira, os dias que eu lanço os vídeos aqui no YouTube, no Instagram, né, então o Instagram é Júnior Buranello, psicoterapeuta, e no TikTok, Júnior Buranello 83. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão me acompanhando. Se vocês tiverem dúvidas, temas, sugestão de assunto, manda para mim nos comentários, para eu poder estar elaborando um vídeo e fazendo para vocês, trazendo, né, e sanando todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então? Um abraço pessoal da Estrela da Manhã, nossa querida comunidade. Estamos com projetos novos, novidades vem por aí. Estrela da Manhã está expandindo as suas trincheiras. Vamos chegar aí na cidade de Rancharia pro ano que vem, tá? Projeto novo aí junto com a prefeitura, mas assim, logo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas de antemão gostaria de agradecer todo o pessoal da Estrela da Manhã, as famílias que nos acompanham, todo o carinho, né? O objetivo também é de tratar e cuidar do seu ente querido, tá bom? Pessoal, vamos lá então, até separei aqui o 8º princípio básico do amor gente, né? Estou aqui com o meu computadorzinho no qual eu vou ditando algumas coisas importantes. E o 8º princípio básico do amor gente é o princípio esperançador. E fala-se nesse princípio que desde o último, né, que foi o princípio preparador, o 7º princípio, nós falamos de ação, certo? Ou seja, o que é esse movimento da ação? É um momento no qual a família já ouviu tudo que tinha que ouvir. É igual eu faço com os meus pacientes. Tem as famílias que eu atendo, né, até para você que precisa de acompanhamento, de ajuda, estou à disposição, executo esse trabalho de dar uma atenção familiar, de fazer uma mentoria familiar, para ajudar você, auxiliar você nesse processo de reorganização estrutural da sua família. Você que tem um ente querido que sofre com a dependência química, você que é um adicto que busca recuperação, né? Então, dentro do trabalho da psicoterapia holística, eu desenvolvo essa atenção para encontrar traumas, encontrar raiz, né? Entender essa dinâmica familiar adoecida, para, obviamente, como eu disse, oferecer um ambiente saudável de recuperação, tá? Então vamos lá, pessoal. Desde o último princípio, o 7º princípio, nós estamos falando de ações, né? No qual a família, quando ela já entendeu a dinâmica da doença, ela já ofereceu todo o suporte, ela já entendeu a doença, já viu como e quanto, de quantidade, o quanto essa pessoa está adoecida e quanto que ela tem dificuldade de entender a dinâmica estrutural familiar, e ela já está afastada mentalmente, fisicamente, né? Então tem todo esse processo de adoecimento, certo? E a família, ela vai sendo orientada dentro dos primeiros princípios até o 7º, até o 6º, como que ela precisa se portar nesse processo todo. Entender e fazer uma leitura do comportamento humano, entender e fazer uma leitura da estrutura emocional que ela precisa estar se moldando, se preparando. E quando chega no 7º princípio, para frente, os momentos de ações, no qual você é convidado a tomar atitudes. E o 8º princípio fala exatamente disso. A esperança, o princípio esperançador, fala que, né, dentro desse propósito, a esperança colocada dentro daquele comportamento pode elaborar através de uma crise bem administrada, gerar mudanças positivas. Então você precisa entender o que você precisa fazer. Bom, temos uma crise? Temos. Temos situações complexas? Temos. O que eu preciso fazer para melhorar esse ambiente, então? Né? Você já foi orientado, você já buscou no grupo de apoio, foi lá no psicólogo, no terapeuta, o terapeuta foi moldando, é assim, assim, assado, agora é o momento de você dizer não, agora é o momento de você, entendendo já a crise que você está vivendo, o momento crítico que você está vivendo, como que eu posso fazer?
Administrando essa crise, você pode obter um resultado positivo. É fundamental para que você alcance os resultados desejados através do programa de amor exigente. Isso significa ter um plano de ação com metas pré-estabelecidas, né? E prioridades. Qual que é a sua prioridade hoje, família? Qual que é a sua prioridade hoje, mãe? Né? E agir de forma consistente, sem piedade. Eu sempre digo, aí uma parte difícil, né? Para a família aceitar. Mãe, pai, chegou o momento. Não dá mais para negociar com a doença. O seu filho está continuando a usar drogas. Você já ofereceu suporte, você já abraçou, você já perdoou quantas vezes foi necessário, você já disse, não, vem cá, filho, tal, o pai está aqui, a mãe está aqui, mas nada mudou. Agora é a hora de você se posicionar. Por isso que fala que sem piedade não é para você agir com raiva, é para você dizer não. Que o seu não seja não, que o seu sim seja sim. E você, né, e quando fala da piedade, é de você fazer uma leitura de si mesmo. Porque você sofre por aquilo que você não consegue fazer, né, em relação ao outro. Sim ou não? A família fala, ai meu Deus do céu, que dó de mim, Senhor, Jesus. Eu não consigo fazer isso é muito difícil para mim, então. E quanto mais difícil você se coloca nessa situação, mais piedoso você fica dentro dessas relações. E então vamos lá, né? Adiante. Aí dentro desse contexto todo, olha lá, eu vou ler para vocês um pouco o que diz o texto do amor exigente. Antes de conhecermos o amor exigente, as situações de crise eram algo de que buscávamos fugir. Ou seja, as pessoas buscavam fugir das crises porque esse ambiente tóxico, né, já era prejudicial para a saúde mental das pessoas. Esse dependente químico, esse adicto ali adoecido, ele desregulava toda a base estrutural e emocional da família, né? Fazia escândalo, quando queria usar droga, né, saía batendo porta, fazia vocês se sentirem culpados, julgava vocês, falava que você, família, era responsável pelas dores dele. Então, esse momento de olhar para a crise como uma oportunidade é você fazer essa leitura antecipatória, que agora que você não vai mais fugir, porque você chegou até o AE, né? Você passa por orientações terapêuticas, acompanha os vídeos do Júnior. Então, outras palavras, esse princípio esperançador, ele enfatiza a importância de ver a crise como uma oportunidade. Agora é uma oportunidade. Qual a oportunidade? A oportunidade é mudança. Entender que os momentos difíceis podem ser catalisadores para transformações positivas. Você fazer essa leitura antecipatória, você consegue, né, chegar a mudanças necessárias. Olha lá, e muitas das vezes, diante de crises, o indivíduo tenta buscar artifícios, né, para se livrar dela. Agora, você, entendendo toda essa dinâmica, por meio daquilo que você vem vivendo, aquilo que você não aceita mais, você vai moldar esse ambiente. Não adianta camuflar o problema, não adianta. Para quem é dependente químico, busca na substância. Para quem é família, busca na medicação. E sofrimento, e dor intensa. Agora é a hora da mudança. Agora é a hora de conseguir se posicionar, de dizer os nãos, de impor os limites, de impor as regras. Por quê? Por que é esperançador, gente? Porque a esperança sendo retomada através de uma crise bem administrada. Não adianta camuflar o problema. Ele continuará lá, muitas vezes até maior. Enfrentar e bem administrar uma crise exige que se dê o primeiro passo. E a partir daí, ir ajustando pequenas mudanças por meio de metas. Né? Você vai impor metas ali para você ir trabalhando. Primeiro eu vou começar a dizer uns nãos para ele. Eu sempre falo isso para meus pacientes, tá? Para as famílias que eu atendo. Primeiro você vai começar a pôr limites. Pôr regras dentro de casa. Não aceito isso, não aceito aquilo. Se aquilo continuar assumindo coisa de casa, eu vou dar um basta nisso tudo. Né? Não aceito mais você chegar a hora que você quer. Essa casa tem regras, essa casa é bem administrada, é minha, ela tem ordem, entende? Você vai começando fazer o que nós chamamos de estreitamento de repertório. Né? Você não vai dizendo não para ele em relação ao uso de drogas, mas você vai condicionando ele a entender que as coisas estão mudadas, né? Que tem algo acontecendo, sabe? É nesse momento que o adicto ali, adoecido, ele começa a perceber, e eu me olho nesse processo, né, que eu passei por isso com a minha família. É nesse momento que o adicto adoecido, ele começa a falar assim, ferrou que meu pai e minha mãe estão mudando. E olha lá, e dentro desse contexto, voltando aqui para o texto, o 8º princípio básico do amor exigente, ele nos
prescreve o famoso ELIX para a qualidade de vida, ou Dififorese, mas não estamos falando de um remédio, e sim de um conjunto de ações que contribuem para melhorar e administrarmos as situações de crise. Né? Conjunto de ações. Quais são as ações? Definir um alvo. Quem é o alvo? O alvo é a doença, não é o seu ente querido. Ele está doente. Você já definiu o alvo as estratégias? Como você vai executar? Então é fato você dizer que o problema não está no seu ente querido, está na doença. Então você já definiu um alvo, né? Já acentuou um alvo, beleza. E aonde queremos chegar? Fixar prioridades, F1, fixar prioridades, pois não podemos atingir tudo de uma vez só. Prioridade, como eu falei, a princípio você não vai se opor à ideia dele de querer usar a substância, mas você vai se opor à ideia dele fazer o que ele quer dentro do seu ambiente familiar, a sua casa, a sua saúde mental e estrutural da sua família está adoecida. Então você, como né, o responsável da casa familiar, você precisa começar a impor regras, pondo essas metas para suas atitudes e mudando. Olha lá, e assim atingir o outro. Formular um plano de ação construído por metas atingíveis e bem estabelecidas. Executar essa proposta de mudança, afinal, nada muda se você não mudar. Esse propósito do amor urgente é sensacional. Entendo o quanto difícil é para as pessoas, porque as pessoas elas ficam em sofrimentos profundos, porque elas não conseguem mudar. Por mais que o terapeuta fale, é assim que tem que fazer. Chegou a hora da internação, chegou a hora que não dá mais para negociar. Ele não está mudando, você já ofereceu todo o suporte possível, aceitou todos os pedidos de perdão, e ele não mudou. E agora? O que eu preciso fazer então, Júnior? Ô, Buranello, salva nós. Salvação depende de você. Tá? Você precisa se posicionar, entender que esse planejamento e ação é ter um plano com objetivos claros e executar eles. O problema é que as famílias elas planejam, mas não executam. Executar essas ações necessárias para alcançar, para alcançá-lo. Responsabilidade e disciplina, agir com determinação e foco, sem se deixar paralisar pelas dificuldades e pela autoconfiança, autocomiseração. Ou seja, a pessoa não consegue se responsabilizar. Né? Esse processo é muito importante, você manter essa determinação e foco, para você não se distrair durante esse processo tão difícil e doloroso, porque vai doer, vai gerar desconforto, às vezes, como eu falei da crise, vão gerar crises, e essa crise precisa ser bem administrada para que você chegue ao resultado positivo. O foco na mudança, né, você precisa buscar essa transformação a partir da sua mudança pessoal. Né? A sua família depende da sua mudança. Como eu disse agora há pouco, nada muda se você não mudar. As coisas só vão permanecer no mesmo âmbito da doença, o mesmo clima adoecido da família, aquela família intoxicada, né, mentalmente, no qual o seu ente querido, dependente químico, alcoolista, ele que mantém o controle familiar. E isso não vai trazer resultados positivos. E, pessoal, e aí nós chegamos na quarta semana, que são sempre definidos por 4 semanas, e a quarta semana fala do princípio ético, que é rever nossos princípios éticos. Para que você, o que faz esse movimento? Qual que é a ideia disso tudo? É você ver qual da sua parte ética está sendo afetada para que você reveja isso e modifique. E aí, dentro desse contexto, fala assim, manter o caráter cooperativo e voluntário do seu grupo familiar, ou seja, doação. Você precisa se doar agora, você precisa se entregar, você precisa, para que as coisas comecem a se moldar e se modificar, qual o nível de moderação do seu caráter, dos seus princípios, a sua parte cooperativa, como você vem trabalhando dentro desse objetivo. Né? Você vem, de novo, deixando ser articulado pelo seu ente querido adoecido, ou você, pelo seu caráter forte, pela sua composição e cooperação, você colaborou, foi cooperativo com tudo, agora você precisa elaborar esse plano de ação. Como eu disse, não é mandar embora de casa, não é xingar, não é gritar, e não é também beber junto, beber em casa, viu? Ontem eu atendendo uma família, e a mãe falou assim, Júnior, o menino tinha acabado de sair da clínica, não faz um mês que está na rua, né? E teve o Dia dos Pais, né? Anteontem, na segunda atendendo essa família, e aí a mãe falou assim, então teve uma discussão aqui, é que o pai estava bebendo, se alterou um pouco, estava bêbado, mas daí não ajuda, né?
Vamos entender, assim, pessoal, que essa dinâmica dentro das crises, se você não entender que você também precisa fazer parte dessa mudança, transformação, e que sim, você vai ter que se abster de alguns comportamentos. Ah, mas eu não sou dependente químico, não sou alcoolista. Ah, mas o seu filho é. E ele não é importante para você, né? Ele não é importante para a sua vida, então você vai ter que mudar o seu comportamento. Né? O meu pai, eu lembro que ele tinha a adegazinha dele lá, com todos os vinhos, cachaça que ele gostava, cerveja, né? Aquela cerveja importada, tinha como é que fala, os destilados. Ele jogou tudo fora. Ele jogou tudo fora, porque o Júnior, quando na doença, quando antes de ser internado, chegava lá e bebia tudo. Então, esse processo de mudança também, né, da esperança, o esperançador, o processo de administrar uma crise é você saber, eu preciso administrar isso aqui. Se meu filho continuar vendo isso aqui como, eu bebo, né, o fulano, meu irmão, bebe, o tio, quando tem churrasco, está bebendo também, eu mantenho aquele mesmo ambiente adoecido, como que eu posso dizer para essa mente que está doente do seu ente querido, que somente ele não pode? Né? Você não pode, porque você... Não. A mudança familiar, né, é importantíssimo para que esse processo realmente surta efeito de transformação. Nada muda se você não mudar. Esse foi o 8º princípio básico do Amor Urgente, né? Acredito que é importante você, né, acompanhar o Amor Urgente, as redes de apoio, qualquer rede de apoio é importantíssimo para a mudança dentro desse processo tão complexo, que é a dependência química e o alcoolismo. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, muito boa noite e até quarta-feira que vem.